mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Oh, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Boa noite. Eu quero saudar os queridos irmãos e irmãs e também as pessoas que nos ouvem nesta noite, que estão conosco no propósito de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Deus. Eu quero saudar-vos com a saudação que Paulo fez aos Efésios, dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje o nosso propósito, como já disse, é de estarmos prestando um culto de louvor e de adoração ao Senhor Deus, que só Ele é digno de receber todos os louvores e toda a adoração. Então, nesta noite estamos reunidos de forma virtual, mas com este propósito. Quero iniciar este culto lendo a palavra de Deus no texto de Isaías 55, dos versos 6 a 8. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E agora, irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos, vamos
dirigir os nossos pensamentos ao Senhor, estaremos fazendo uma oração de invocação. Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Criador dos céus e da terra, queremos, Senhor, fazer uma oração a Ti, Senhor, para, Senhor, invocar a Tua presença, Senhor, nesta noite, para, Senhor, receber, Senhor, um culto que foi preparado para Ti, Senhor, para Te louvar e para Te engrandecer. Que o Senhor incline, Senhor, os Teus ouvidos, Senhor, para as nossas adorações, os nossos cânticos, os nossos louvores. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todas as pessoas que estiverem cantando, tocando instrumentos, fazendo orações, Senhor, a Ti. Que o Senhor esteja, Senhor, respondendo, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Queremos também pedir, Senhor, que abençoes as pessoas enfermas, para que elas possam também, Senhor, ter a condição de estar também Te louvando, Te engrandecendo, Senhor. Queremos, Senhor, também pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a liturgia que está sendo feita, Senhor, e abençoe especialmente esta noite o presbítero William, Senhor, que tem também a responsabilidade de dirigir a liturgia e também nesta noite estará trazendo uma mensagem, Senhor, da Tua parte para nós. Que seja, Senhor, uma mensagem, Senhor, edificante, Senhor, para contribuir, Senhor, com o nosso conhecimento do Senhor Deus. Também, Senhor, para que possamos aproveitar, Senhor, esta mensagem, Senhor, para divulgar também às demais pessoas e para, Senhor, que seja edificante também para a nossa comunhão, Senhor, entre irmãos. Essa, Senhor, é a nossa oração que fazemos nesta noite, Senhor, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. Do Teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor, que do alto de possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de Ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor, e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração.
Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós vamos orar, buscando ao Senhor. Antes eu vou ler o Salmo 143, 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Amém. Feche teus olhos, vamos orar, coloque a sua vida, o seu pedido no seu coração e vamos orar juntos. Santo e poderoso Deus, Pai querido, ó Senhor de nossas vidas, nós te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade que temos mais uma vez estarmos na tua santa presença, ó Pai. Sabemos que somos imerecedores de tamanha graça, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor incline, ó Pai, os teus ouvidos, ó Pai, e atente para a oração dos teus servos, do teu servo, ó Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que seja digno, ó Pai, de estar diante da tua majestade, ó Pai, para contigo estar falando, ó Deus, nesta noite, ó Pai, de um dia abençoado que o Senhor nos guardou, um dia que o Senhor nos susteve, ó Pai, nos livrou. Obrigado, Senhor Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a Tua igreja, Pai. A Tua igreja sobre a face da terra, mas de uma maneira diferente, ó Pai. A Tua igreja em Vila Formosa, IPI de Vila Formosa, Pai. Queremos colocar diante de Ti, ó Pai, eu rogo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja visitando cada lar, esteja visitando cada coração que está orando, cada coração que também não está podendo ver este culto, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja visitando, esteja aceitando as orações, as petições que são colocadas diante de Ti. Senhor, com humilde insistência eu peço, ó Pai, as Tuas bênçãos para as famílias, as Tuas bênçãos para cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Senhor, eu Te rogo, ó Pai, por aqueles que estão buscando uma porta de trabalho, Senhor Deus. Inclua a minha vida também. E outros irmãos que sabemos, ó Pai, que estão nesse momento passando por necessidade de trabalho, Senhor Deus. A Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós conseguiríamos o pão nosso através do nosso trabalho. Está na Tua palavra, Senhor Deus. Então nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, atento e atendendo a nossa reivindicação, que eu creio ser legítimo, ó Pai, que possamos ter o trabalho, ó Pai, para que tenhamos condições de estar sustentando os nossos lares, ó Pai, provendo os nossos lares, ó Pai, honrando nossos compromissos, ó Pai. Ó Senhor, esteja preparando, ó Pai, campos de trabalho, ó Pai. Senhor, da mesma forma eu rogo, ó Pai, pelos irmãos que têm os seus próprios comércios, ó Pai, que trabalham de uma forma autônoma. Senhor Deus, sabemos que os tempos estão um pouco mais difíceis, ó Pai, mas o Senhor tem mantido e tem sustentado, mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo oportunidade de negócios, ó Pai, para esses irmãos, ó Pai, que dependem dos seus comércios, dependem do seu trabalho. Senhor, que as oportunidades abençoadas por Ti possam chegar até esses irmãos em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame ricas bênçãos, ó Pai. Bênçãos de cura, ó Pai. Aos enfermos, ó Deus, que temos pedido tantas noites, ó Pai. Que nesse momento não vamos citar um nome, mas o Senhor sabe, ó Deus, todos aqueles que temos colocado diante de Ti, os irmãos que estão orando agora, que estão pedindo pelos seus queridos também, ó Pai, esses que colocaram os seus anseios também, os seus pedidos nessa caixinha que está no templo, ó Pai. Que Teu Santo Espírito visite os leitos daqueles que estão enfermos, ó Pai.
Que o Senhor derrame bênçãos de cura sobre todo esse povo que está sofrendo com a Covid-19 e também por outras enfermidades, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor derrame, ó Pai, as bênçãos na ciência para que haja, Pai, um entendimento do melhor remédio para a cura, para tratar essa Covid, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito continue agindo em nossas vidas e também continue confortando todos os corações enlutados, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que milhares de famílias estão sofrendo pela dor de tendo sido separados dos seus entes queridos, ó Pai. Sabemos que os seus propósitos são divinos, ó Pai, mas muitas vezes nós ainda não temos esse entendimento, ó Pai. Por isso rogamos, ó Pai, que estejas confortando todos os corações enlutados, ó Pai. Senhor, que as Tuas bênçãos continuem, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja derramando também essas bênçãos, ó Pai. Visitando a cada um desses irmãos, ó Pai. Ó Senhor, temos tanto para pedir, ó Pai. Mas nesse momento eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor receba as nossas orações. Que o Senhor atente para as nossas orações. E que possamos, ó Pai, ouvir de Ti, ó Pai, a resposta, ó Pai, para as nossas necessidades. Ó Senhor, nós oramos e suplicamos todas essas bênçãos, no nome poderoso do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a Ti viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver.
novamente na casa do Senhor e podermos louvar o seu nome neste dia, nesta noite. Quero desejar a você que a paz de Cristo esteja em seu coração, sua família, que você esteja gozando da alegria e da presença do Espírito Santo em seu coração. E nesta noite nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor e quero convidar você e a sua família a pegar a sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho num texto aqui, alguns textos da palavra do Senhor. Vamos trabalhar um pouquinho. Quero que você esteja acompanhando e que o Santo Espírito do nosso Deus esteja trabalhando no seu coração, orientando a sua vida, e que você nesta noite seja abençoado com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que está presente em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nos ajuda a caminharmos nesta jornada cristã, neste mundo de tribulações, de dificuldades que estamos passando. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16, para nos basearmos na palavra que nós queremos trazer nesta noite. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque é poder de Deus para a salvação. E salvação, este contexto tem três facetas: salvação passada, salvação presente e salvação futura. Salvação passada por quê? Salvação passada da penalidade do pecado. O nosso Deus, quando criou o ser humano, criou todas as coisas, Ele também criou o ser humano. E Ele criou o ser humano perfeito. Ele fez o homem e a mulher de acordo com a vontade dEle, desejo dEle, fez o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem perfeito, mas o homem caiu, pecou, e nós herdamos também esse pecado original. Infelizmente herdamos esse pecado. Então, salvação passada. Depois Deus mandou Cristo Jesus para morrer naquela cruz, e através desse sacrifício nós adquirimos a salvação, fomos perdoados por Jesus. Então, salvação passada, lá naquele passado lá nós éramos pecadores, estávamos perdidos, e Jesus morreu por mim e morreu por você, derramando o seu sangue precioso, e nos trouxe a salvação. Essa salvação, lá daquele tempo, lá daquela época, nós herdamos aquele pecado lá, nos atingiu também, e está ainda hoje, mas nós temos a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus, através da nossa fé, cremos naquele sacrifício, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós conquistamos a salvação. Salvação do presente, salvação presente do poder do pecado na vida diária. Realmente, irmãos, nós somos salvos, não vou nem questionar a salvação, somos salvos em Cristo Jesus, porque cremos, temos fé e cremos que Jesus já pagou a nossa dívida, mas diariamente, por causa da nossa humanidade, o pecado original, o pecado nos assedia diariamente. Então nós precisamos lutar contra o pecado presente que nos assedia
diariamente. Você queira ou não queira, quando você menos espera, de repente você cai, você peca, você erra. Por isso, nós precisamos buscar diariamente a presença do nosso Deus através da sua palavra, através dos seus ensinos. Precisamos buscar a presença dele, pedir perdão para ele, porque somos fracos, somos pecadores. Então o pecado está sempre presente em nossas vidas, mas nós temos uma salvação presente no nosso coração. E salvação futura da própria presença do pecado, no céu, meu irmão, no céu. Quando nós formos, quando Deus nos chamar e nós chegarmos à presença do nosso Deus, a presença do trono divino, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Cordeiro, todos nós estaremos presentes lá, e o pecado estará lá, porque eu vou ter que dar conta da minha vida, eu vou ter que dar conta das coisas que eu fiz. A Bíblia diz que todos estarão lá e terão que dar conta dos seus atos. Então, uma salvação futura. Nós também estaremos lá nesse julgamento. E em nome de Jesus, seremos salvos, seremos livres, porque nós temos um advogado, que o nosso advogado é Jesus Cristo, aquele que morreu lá, naquela época, morreu lá, e através daquele sofrimento, através daquela crucificação, através do seu sacrifício lá, eu adquiri a salvação, e eu venho buscando a salvação diariamente. Eu creio que venho buscando ela. A salvação não é tão fácil como muitas pessoas, o mundo diz, o mundo prega uma salvação assim fácil, de facilidades. Não é não, irmãos. Nós temos que buscar diariamente, temos que estar sempre buscando a presença do nosso Deus nas nossas vidas, porque o pecado está aí, ele assola, ele martiriza, ele machuca, ele quer nos derrubar. O Satanás está aí ao nosso derredor, querendo nos tragar, nos derrubar, porque ele não nos ama, ele quer nos matar, ele quer acabar com as nossas vidas. Diferente de Cristo, que nos dá a salvação. Louvado seja o nome dele. E eu quero, irmãos, esse texto diz aqui que pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O Evangelho é maravilhoso, meus irmãos. O Evangelho é transformador. O Evangelho, além de salvação, ele é poder de Deus, é um poder transformador na vida das pessoas. E nós temos várias passagens, vários exemplos na palavra de Deus, que eu desejo meditar com você e dividir com você algumas experiências de servos de Deus que está aqui na palavra. Eu sei que você conhece muito bem muitas pessoas, muitos exemplos de pessoas que foram transformadas aqui. E eu quero citar algumas delas e quero que você também esteja acompanhando, como lá no tempo antigo a igreja, algumas igrejas, eles pegavam a palavra de Deus e iam ver também, comprovar na palavra daquilo que as pessoas pregavam. Eu quero que você faça isso também hoje. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver se é verdade ou não é aquilo que nós estamos meditando e falando aqui. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 19 e 20. Diz assim, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Esse texto aqui fala da conversão do apóstolo Paulo, meus irmãos. O apóstolo Paulo, olha, veja só que transformação que teve este homem, de perseguidor a um servo de Cristo. Olha só que transformação, que
Que transformação que ele teve, o que o Evangelho fez com este homem. Há poucos dias atrás, se eu não me engano, acho que foi domingo passado, eu estava assistindo um filme na televisão, lá naquela TV Pai Eterno. É uma televisão católica, mas que apresentou um filme sobre a conversão do apóstolo Paulo. Meus irmãos, realmente eu não queria falar nem desta forma, falar que o apóstolo Paulo foi um assassino. Não vou falar que foi um assassino, não vou nem pensar nisso, porque eu acho que é um termo muito pesado, mas um perseguidor da igreja, um perseguidor de irmãos. E quando eu estive assistindo o filme, eu vi o episódio quando o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi morto, apedrejado aos pés do apóstolo Paulo. A roupa dele foi deixada assim aos pés dele, e o apóstolo Paulo não fez nada. Muito pelo contrário, ele contribuiu para que aquele apóstolo fosse morto ali, apedrejado. Foi terrível, meus irmãos. Então, olha só que transformação teve este homem, uma transformação milagrosa que o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, fez na vida dele. Depois que ele conheceu a Jesus, que ele se converteu, ele teve toda essa transformação. Um homem que sofreu por causa do Evangelho, um homem que eu tenho ele comigo assim como um dos maiores apóstolos que a palavra relata aqui. Eu particularmente gosto muito do apóstolo Paulo, e até hoje ele prega, até hoje, mesmo depois de ter sido chamado por Deus, que está na glória agora, ele continua pregando o Evangelho. Veja só que coisa maravilhosa, o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Também quero que você abra sua Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra: pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Esse povo aqui era um povo idólatra, meus irmãos, e depois que conheceram o Evangelho, se tornaram servos de Deus. Mais uma transformação. Veja como o Evangelho é maravilhoso, como ele é poderoso, palavra de Deus. E esse povo pregava o Evangelho e dava um testemunho ao ponto de os irmãos da Macedônia e na Ásia estarem testemunhando da fé e da pregação daquele povo, um povo idólatra, tornando-se servos do Senhor, pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Então o Evangelho é poderoso, poder de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos buscar isso, irmãos, buscar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho, nós conhecemos a palavra. Também quero que você abra lá Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Diz assim a palavra: com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos de Jesus eram homens sem cultura nenhuma, homens que foram chamados por Cristo. A maioria deles, pescadores de peixes, que se tornaram
após a sua conversão, pescadores de homens. Olha só que transformação, meus irmãos. O que a palavra de Deus, o que o Evangelho de Jesus, a pregação de Cristo fez na vida desses homens que não tinham cultura nenhuma, homens que eram pescadores, homens do povo, homens simples, que não tinham posse, não tinham nada, foram transformados em pescadores de homens. Então é maravilhoso poder ser servos do Senhor, conhecermos o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8. Veja aí, meus irmãos, o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8. Diz assim: Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Mais uma transformação de pessoas endemoniadas, pessoas aleijadas, coxos, doentes, transformados em filhos alegres, filhos de Deus. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo continua transformando pessoas, continua trabalhando nos corações daquelas pessoas que abrem o coração para Cristo. Tem que abrir o coração para o Evangelho, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não força, Ele se apresenta, Ele bate em seu coração, Ele pede para entrar. E se você abrir o seu coração, você vai receber o Evangelho e você vai ser transformado. Você vai ter uma vida nova, você vai nascer de novo. Faça isso, meu querido, faça isso, porque Deus deseja que você seja salvo. Também em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículos 23 a 34, um texto um pouquinho comprido, mas eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência e vamos ler, porque aqui é a palavra do Senhor que nós estamos falando, meus irmãos, e a palavra do Senhor deve ser lida, deve ser absorvida e deve ser vivida. Eu quero ler com você, acompanhe aí, de 23 a 34, diz assim: depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só que maldade com os apóstolos do Senhor. Olha só que maldade. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Presos, olha aí, depois de transformados, eles não tinham, veja irmãos, que coisa maravilhosa, presos
algemados, depois de açoitados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam pregando o evangelho ali, irmãos. Depois, olha a situação deles. Já pensou se fosse nós nesse momento, irmãos? Olha só a situação deles. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha o testemunho dos irmãos lá. Olha o que o Evangelho pode fazer com uma pessoa, meus irmãos. Olha só. Um homem carcereiro primeiro mandou açoitar, mandou bater, prendeu, judiaram deles lá. Um homem rude, um homem mau, agora querendo ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, olha, agora estava cuidando deles, cuidando das suas feridas. Lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esse aí é o Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa. O carcereiro, depois de judiar, depois de ter feito maldade com aqueles servos lá, recebeu a palavra de Deus, recebeu o Evangelho do Senhor e foi salvo ele e a casa dele. E depois ele estava ajudando e servindo os apóstolos. E para finalizar, meus irmãos, Filemão 11, está lá na página 1533, se eu não me engano. Filemão 1533 a página, quer ver? Ou 1433. Filemão. Isso, página 1534, Filemão. Diz assim, ó: ele antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui é quando o apóstolo Paulo defende Onésimo, um escravo de Filemão, que já não servia mais, um escravo fugido, e o apóstolo Paulo pregou o Evangelho para Filemão na cadeia, e ele reconheceu a palavra de Deus, aceitou o Evangelho, e o apóstolo Paulo estava devolvendo a Filemão, pedindo a Filemão que o recebesse novamente como irmão em Cristo Jesus. Mais uma transformação de um escravo ateu, um escravo que não cria em Jesus, acabou recebendo o Evangelho e foi devolvido ao seu
dono novamente. E Filemão recebeu, recebendo a palavra do apóstolo Paulo. Então quero dizer a você, meu querido, meu irmão, que nós também conhecemos o Evangelho, fomos transformados, principalmente eu, meus irmãos, posso dizer que eu fui transformado pelo Evangelho de Cristo. Deus cuidou de mim em muitos momentos. Não era para mim estar aqui neste momento se não fosse Deus, se não fosse a transformação do Evangelho de Cristo. E eu quero dar um conselho a você, meu querido: busque a palavra de Deus, busque os ensinamentos da sua palavra diariamente, peça perdão a Deus seus pecados, porque nós precisamos do Evangelho, precisamos dessa palavra para podermos nos manter no caminho do Senhor nestes momentos, nesta vida que passamos aqui. E futuramente vamos estar juntos lá na casa celestial, preparada pelo Senhor Jesus, quando foi que Ele mesmo disse: vou lhes preparar lugar, e nós estaremos juntos lá. O Evangelho é poder de Deus nas nossas vidas. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Estamos chegando mais o final deste culto e agora vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos que passamos em torno da sua palavra. Senhor Deus de Deus, nós te louvamos, Pai, porque podemos mais uma vez, Senhor, estar reunidos, Senhor, em torno da tua palavra. Te agradecer, Pai, por tudo que aconteceu, Pai. E queremos te pedir, Senhor, que tu aceites, Senhor, nossos louvores, que tu respondas, Senhor, a cada oração que for feita aqui, Senhor. Queremos também te agradecer, Senhor, pela palavra do teu servo, Senhor, que trouxe essa palavra, Senhor, que nos ensina, que nos santifica, e queremos, Senhor, viver esta palavra, Pai. Queremos pedir para aquelas pessoas que participaram deste culto, Pai, que cada um, Senhor, tu possa estar com o teu Santo Espírito, Senhor, capacitando cada uma, que eles possam sentir a tua presença real e verdadeira em suas vidas, Pai. Nós te louvamos por tudo e pedimos, Senhor, que tu nos dê, Senhor, uma noite de paz, uma noite de sono, que restaura nossas energias, nossas forças, que possamos ter uma quinta, uma sexta-feira acompanhada da tua presença, Pai. Fique conosco e nos perdoa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te